O Corinthians ganhou a Copa do Brasil, mas o que deveria ser só comemoração virou um problema sério nos bastidores. Funcionários insatisfeitos, diretoria pressionada e o impasse milionário dentro do centro de treinamento. Tudo isso por causa da divisão do dinheiro do título. E o mais curioso, a confusão não começou por má fé, mas por um erro de cálculo. Depois da conquista da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu uma premiação de 77 milhões de reais pagos pela CBF. Antes mesmo da final, disputada contra o Vasco no Maracanã, a diretoria havia se comprometido a dividir parte desse valor não só com os jogadores, mas também com os funcionários que trabalham diariamente no CT Joaquim Grava. A expectativa era alta. Funcionários do departamento de futebol acreditavam que receberiam uma bonificação proporcional ao tamanho da conquista. Mas na primeira quinzena de janeiro, quando o clube pagou a primeira das 3 parcelas previstas, veio o choque. O valor recebido pelos funcionários foi muito menor do que o esperado. Segundo informações apuradas, a diferença entre o que eles imaginavam receber e o que realmente caiu na conta chegou a algo entre 40% e 50% a menos. Isso gerou um ruído interno imediato. O clima no CT ficou pesado, com sensação de frustração e falta de reconhecimento por parte de quem trabalha nos bastidores. Foi nesse cenário que o novo executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, tomou conhecimento do problema. Recém-chegado ao clube, ele teve que lidar logo de cara com um conflito interno delicado. Para evitar que a situação saísse do controle, ele convocou uma reunião com líderes do elenco e coordenadores dos departamentos do centro de treinamento. A proposta apresentada foi direta, mas nada simples. Os jogadores abririam mão de uma parte da própria premiação para complementar o valor que os funcionários deixaram de receber. Depois de conversar internamente, o elenco aceitou a ideia e decidiu repassar parte do dinheiro para o staff. Com isso, uma parte considerável da diferença foi coberta e o atrito começou a ser resolvido. Mas a apuração mostrou que o problema teve origem em um erro de cálculo. Inicialmente, os funcionários projetaram a divisão da premiação considerando apenas determinados cargos dentro da hierarquia do CT. O Corinthians, por outro lado, decidiu premiar todos os trabalhadores do centro de treinamento, sem exceção, do jogador com o maior salário do elenco até os funcionários com rendimentos mais baixos. Além disso, a conta inicial não levou em consideração os impostos e tributos que incidem sobre os 77 milhões pagos pela CBF, o que reduziu ainda mais o valor líquido a ser dividido. Procurado, o Corinthians informou que 2 das 3 parcelas da premiação já foram pagas e que a situação é tratada internamente como resolvida. Mesmo assim, o episódio expõe um ponto sensível do futebol brasileiro: a falta de clareza e comunicação em momentos decisivos. Fica a reflexão: a atitude dos jogadores foi justa ou esse problema poderia ter sido evitado com mais transparência desde o início? Quero saber a sua opinião. Deixa seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.